Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada pelo tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará dormindo profundamente. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história da Grande Depressão, o colapso que devorou fortunas. Imagine um mundo onde, da noite para o dia, o dinheiro que você economizou durante toda a vida simplesmente desaparece. Um mundo onde empresas centenárias fecham suas portas para sempre. Um mundo onde homens de negócios, outrora prósperos, vendem maçãs nas esquinas para sobreviver, e famílias inteiras vivem em favelas improvisadas feitas de caixas e chapas de metal. É difícil acreditar, mas há menos de um século, a maior economia do mundo, e subsequentemente o sistema financeiro global, entrou em colapso tão catastrófico que mudou para sempre a maneira como entendemos a economia, os governos e a própria sociedade. Este é o mundo da Grande Depressão, uma crise econômica de proporções sem precedentes que começou nos Estados Unidos em 1929 e rapidamente se espalhou pelo globo, afetando praticamente todos os países industrializados. Foi um evento tão profundo e traumático que deixou cicatrizes nas gerações que o vivenciaram, moldando suas visões sobre dinheiro, segurança e o futuro de maneiras que seus descendentes ainda sentem hoje. Nossa história começa não com o famoso crash da Bolsa de Valores de 1929, como muitas pessoas acreditam, mas alguns anos antes, nas areias ensanguentadas da Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra para acabar com todas as guerras finalmente terminou em 1918, deixou para trás uma Europa devastada e uma ordem econômica global profundamente perturbada. Os Estados Unidos, que entraram relativamente tarde no conflito, emergiram como a maior potência econômica do mundo, transformando-se de devedor internacional em credor internacional. Os anos 1920 foram, para muitos americanos, especialmente aqueles nas áreas urbanas, um período de prosperidade sem precedentes. Este era o auge dos Roaring Twenties, os loucos anos 20, uma época de jazz, flappers, proibição e, talvez mais significativamente, especulação financeira extraordinária. A produção industrial cresceu 50% durante a década, o produto interno bruto expandiu consistentemente, e as novas tecnologias como automóveis, rádios e eletrodomésticos transformaram a vida cotidiana em ritmo vertiginoso. Na superfície, a economia americana parecia estar em excelente forma. No entanto, sob o verniz de prosperidade, problemas estruturais graves estavam se desenvolvendo. Primeiro, a riqueza estava sendo distribuída de maneira extremamente desigual. Em 1929, 1% mais rico dos americanos recebeu 23,9% de toda a renda, enquanto o topo da pirâmide, o 0,1%, detinha 34% de todas as poupanças. Enquanto isso, cerca de 80% das famílias americanas não tinham poupança alguma. Esta disparidade significava que a vasta maioria dos americanos tinha pouco poder de compra extra para sustentar a expansão contínua da produção de bens. Segundo, vários setores-chave da economia já estavam em dificuldades antes mesmo do crash. A agricultura, em particular, sofria desde o início dos anos 1920, com preços das commodities em queda e muitos agricultores assumindo dívidas pesadas para modernizar suas operações. A produção de carvão, têxteis e ferrovias, setores que haviam impulsionado o crescimento inicial dos Estados Unidos, também enfrentavam sérios desafios. Terceiro, o sistema bancário americano estava precariamente estruturado. Ao contrário de hoje, quando temos grandes bancos nacionais com múltiplas filiais, os Estados Unidos dos anos 1920 tinham milhares de pequenos bancos independentes. Se um banco local enfrentasse problemas, não havia uma instituição maior para absorver o impacto. Quarto, o mercado de ações estava experimentando uma bolha especulativa massiva. De 1921 a 1929, o índice Dow Jones Industrial Average subiu mais de 600%, com crescimento mais rápido ocorrendo entre 1927 e 1929. Os americanos de todas as classes sociais foram atraídos pela certeza de riqueza fácil no mercado de ações, frequentemente comprando ações na margem, essencialmente tomando empréstimos para financiar até 90% de suas compras de ações. Esta prática amplificou enormemente tanto os ganhos quanto, eventualmente, as perdas. Quinto, o sistema monetário internacional permanecia instável após a Primeira Guerra Mundial. Muitos países retornaram ao padrão ouro com valorizações que não refletiam as realidades econômicas do pós-guerra. Este sistema rígido limitou a capacidade dos bancos centrais de responderem efetivamente às crises. A especulação desenfreada no mercado de ações atingiu seu clímax em 1929.
Os preços das ações haviam se desconectado completamente dos fundamentos econômicos, subindo para níveis que não podiam ser justificados pelos lucros reais ou perspectivas das empresas. Mesmo assim, o otimismo prevalecia. O economista Irving Fisher famosamente declarou, apenas dias antes do crash, que os preços das ações atingiram o que parece ser um platô permanentemente alto. Então veio o infame crash de 1929. Na realidade, não foi um único evento, mas uma série de quedas do mercado que começaram em setembro e culminaram na Quinta-feira Negra, 24 de outubro, e especialmente na Terça-feira Negra, 29 de outubro, quando o Dow Jones caiu quase 12% em um único dia, uma das maiores quedas percentuais de todos os tempos. A carnificina continuou nas semanas e meses seguintes. No final de 1929, o mercado havia perdido cerca de 40% de seu valor. E isso era apenas o começo. Em meados de 1932, o Dow Jones havia despencado 89% de seu pico de 1929. Para colocar isto em perspectiva, investidores que compraram no topo do mercado teriam que esperar 25 anos, até 1954, para recuperar suas perdas. O crash da bolsa por si só não causou a Grande Depressão, mas foi o gatilho que expôs e exacerbou as fraquezas subjacentes da economia. A destruição da riqueza foi imediata e cataclísmica. Bilhões de dólares em valor de mercado simplesmente evaporaram. Investidores que haviam comprado ações na margem enfrentaram chamadas de margem que não podiam atender, forçando-os a vender o que restava de seus investimentos, o que empurrou os preços ainda mais para baixo em um círculo vicioso devastador. O pânico no mercado de ações logo se espalhou para o sistema bancário. Os americanos, temendo pela segurança de suas economias, correram para os bancos para sacar seu dinheiro. Estas corridas bancárias rapidamente esgotaram as reservas de caixa dos bancos. Sem um seguro de depósito federal, que seria criado apenas mais tarde, em resposta à depressão, quando um banco fechava, os depositantes simplesmente perdiam seu dinheiro. A primeira grande onda de falências bancárias ocorreu em 1930, quando 1.352 bancos fecharam as portas. Em 1931, outros 2.294 bancos faliram. Em 1933, quase metade dos bancos dos Estados Unidos havia desaparecido, levando consigo cerca de 7 bilhões de dólares, aproximadamente 140 bilhões de dólares em valores atuais, em depósitos dos clientes. À medida que bancos e investidores reduziam drasticamente seus empréstimos para limitar riscos, o crédito, a força vital de uma economia moderna, secou. Empresas não conseguiam tomar empréstimos para investir ou mesmo para cobrir despesas operacionais. Indivíduos não conseguiam financiar compras importantes. O consumo despencou. A produção industrial nos Estados Unidos caiu quase 50% entre 1929 e 1932. O colapso econômico rapidamente se refletiu no mercado de trabalho. À medida que as empresas lutavam para sobreviver com receitas em queda, demitiam trabalhadores em massa. O desemprego, que estava em torno de 3% em 1929, disparou para 25% em 1933. Em algumas cidades, especialmente aquelas dependentes de indústrias pesadas, as taxas chegaram a assombrosos 80%. Ao todo, cerca de 15 milhões de americanos perderam seus empregos. Os que conseguiam manter seus empregos frequentemente enfrentavam reduções salariais severas. Muitos foram forçados a aceitar semanas de trabalho mais curtas. Os salários totais pagos aos trabalhadores caíram 60% entre 1929 e 1932. A crise rapidamente se tornou global por várias razões. O sistema econômico internacional já estava intimamente interligado. Os Estados Unidos haviam emprestado enormes somas à Europa, especialmente à Alemanha, para financiar a reconstrução do pós-guerra. Quando essas linhas de crédito secaram repentinamente, as economias europeias também entraram em colapso. Além disso, os Estados Unidos impuseram tarifas protecionistas através da Lei Soa-Tavley de 1930, desencadeando retaliação de outros países e causando uma queda dramática no comércio internacional, o que agravou a situação global. Na Alemanha, a depressão teve consequências particularmente catastróficas. Já lutando com as reparações de guerra e uma hiperinflação anterior, a economia alemã ficou de joelhos. O desemprego atingiu 33%. O desespero econômico criou um ambiente perfeito para o surgimento do Partido Nazista, que prometia restaurar o orgulho e a prosperidade alemã. O impacto da depressão na ascensão de Hitler é um lembrete sombrio de como crises econômicas podem ter consequências políticas que se estendem muito além da esfera econômica.
Na Grã-Bretanha, o governo respondeu à crise com austeridade e aderindo rigidamente ao padrão ouro até 1931, o que agravou o impacto. A taxa de desemprego ultrapassou 22% em 1932, e algumas áreas industriais do norte viram índices ainda mais altos. A França, inicialmente menos afetada devido ao seu menor envolvimento nos mercados financeiros internacionais, eventualmente sucumbiu também, enfrentando sua pior fase da depressão depois que outros países já estavam começando a se recuperar. O Japão, fortemente dependente do comércio internacional, sofreu duramente. A queda nas exportações e o colapso dos preços da seda, uma exportação-chave, devastaram a economia. O descontentamento resultante ajudou a alimentar o nacionalismo e o militarismo que eventualmente levaram o Japão a expandir agressivamente no leste da Ásia. Até a América Latina, principalmente um produtor de matérias-primas, foi severamente impactada quando os preços das commodities despencaram. Chile e Brasil, por exemplo, viram o valor de suas exportações cair em mais de 80%. De volta aos Estados Unidos, o impacto humano foi profundo e multifacetado. Famílias inteiras foram destruídas, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente e fisicamente. A taxa de suicídio subiu para níveis recordes, aumentando mais de 30%. Os casamentos foram adiados ou cancelados, e a taxa de natalidade caiu significativamente, criando uma geração ausente cujos efeitos demográficos reverberaram por décadas. Milhares de americanos tornaram-se sem teto quando não puderam mais pagar suas hipotecas ou aluguéis. As Hoovervilles, favelas improvisadas nomeadas sarcasticamente em homenagem ao presidente Herbert Hoover, surgiram nas periferias das cidades americanas. Feitas de papelão, chapas de metal, madeira descartada e qualquer outro material disponível, essas comunidades desoladoras abrigavam os anteriormente respeitáveis membros da classe média ao lado dos pobres crônicos. A situação tornou-se ainda pior quando uma catástrofe ambiental se sobrepôs à crise econômica. Uma seca severa combinada com práticas agrícolas inadequadas transformou as grandes planícies em um Dust Bowl, região das tempestades de areia, durante a década de 1930. Tempestades de areia gigantescas escureceram o céu até no meio do dia, sufocando animais no campo e causando doenças respiratórias generalizadas. Milhares de agricultores perderam tudo e foram forçados a migrar, principalmente para a Califórnia, em busca de trabalho, uma jornada imortalizada em As Vinhas da Ira de John Steinbeck. A resposta inicial do governo federal americano à crise foi inadequada, para dizer o mínimo. O presidente Herbert Hoover, um republicano que havia supervisionado a prosperidade do final dos anos 1920, acreditava fortemente na autoajuda individual e na capacidade do mercado de se autocorrigir. Ele resistiu a intervenções federais diretas, preferindo trabalhar através de empregadores privados e governos estaduais. Sua abordagem de prosperidade está logo na esquina parecia cada vez mais desconectada da realidade desesperadora que muitos americanos enfrentavam. Apenas na fase final de sua presidência Hoover tomou medidas mais substanciais, como a criação da Reconstruction Finance Corporation para fornecer empréstimos a bancos e empresas. Mas era tarde demais para salvar sua presidência. Nas eleições de 1932, os americanos elegeram Franklin D. Roosevelt, um democrata que prometeu um novo acordo, New Deal, para o povo americano. O New Deal de Roosevelt representou uma transformação fundamental no papel do governo federal na economia americana. Durante seus primeiros 100 dias no cargo, Roosevelt lançou uma extraordinária série de iniciativas. Ele declarou um feriado bancário nacional de 4 dias logo após sua posse para interromper as corridas bancárias. Quando os bancos reabriram, apenas aqueles considerados sólidos puderam retomar as operações. Ele apoiou a aprovação do Glass-Steagall Act, que separou bancos comerciais de bancos de investimento e criou o Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, para garantir depósitos bancários. Ele retirou os Estados Unidos do padrão ouro, permitindo mais flexibilidade monetária. Ele criou a Securities and Exchange Commission, SEC, para regular o mercado de ações e prevenir os tipos de abusos que contribuíram para o crash. Mais significativamente, Roosevelt estabeleceu programas de assistência e trabalho em escalas sem precedentes. A Works Progress Administration, WPA, tornou-se o maior empregador do país, contratando milhões para construir estradas, pontes, escolas, parques e outros projetos de infraestrutura. A Civilian Conservation Corps, CCC, colocou jovens desempregados para trabalhar em projetos de conservação ambiental. A Tennessee Valley Authority, TVA, trouxe eletricidade para uma das regiões mais pobres do país.
Estas não eram apenas medidas emergenciais, mas mudanças estruturais profundas na relação entre cidadãos, governo e economia. A Social Security Act de 1935 criou um sistema de pensões para idosos e benefícios para desempregados. A National Labor Relations Act de 1935 garantiu aos trabalhadores o direito de organizar sindicatos e negociar coletivamente. A Fair Labor Standards Act de 1938 estabeleceu o salário mínimo e limitou o trabalho infantil. O New Deal não terminou a Grande Depressão. O desemprego permaneceu acima de 10% até o início da Segunda Guerra Mundial. No entanto, estabilizou o sistema financeiro, forneceu alívio para milhões de americanos desesperados e estabeleceu uma rede de segurança social que existe até hoje. Outros países seguiram caminhos diversos para lidar com a depressão. O Reino Unido eventualmente abandonou o padrão ouro em 1931 e adotou políticas monetárias mais flexíveis, o que ajudou sua recuperação. A Suécia implementou o que hoje poderíamos chamar de abordagem keynesiana, aumentando os gastos governamentais para estimular a economia, com sucesso considerável. A Alemanha, como mencionado, seguiu o caminho mais sombrio para a recuperação econômica através do rearmamento e, eventualmente, a guerra. O economista britânico John Maynard Keynes forneceu a base teórica para muitas das políticas do New Deal, embora suas ideias não estivessem completamente articuladas até a publicação de sua obra seminal Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda em 1936. Keynes argumentou que, durante uma recessão, o governo deveria aumentar seus gastos para compensar a queda no consumo privado e investimento, mesmo que isso significasse incorrer em déficits. Esta abordagem keynesiana representou uma ruptura radical com a economia clássica e continua a influenciar o pensamento econômico e políticas até hoje. A Segunda Guerra Mundial, que começou na Europa em 1939, ironicamente proporcionou o estímulo econômico final que acabou com a Grande Depressão. À medida que os Estados Unidos aumentavam a produção militar, especialmente após seu envolvimento direto no conflito em 1941, o desemprego caiu drasticamente e a produção industrial disparou. No final de 1942, o desemprego havia caído para menos de 5%, e em 1944, atingiu impressionantes 1,2%. O legado da Grande Depressão é vasto e contínuo. Economicamente, levou à criação de instituições regulatórias e sistemas de bem-estar social que transformaram as economias modernas. Politicamente, alterou o equilíbrio de poder entre Estados e seus cidadãos, e entre capitalismo e democracia. Culturalmente, deixou cicatrizes duradouras na consciência coletiva, especialmente nos Estados Unidos, onde a memória da depressão moldou atitudes em relação a risco financeiro, poupança e o papel do governo por gerações. Aqueles que viveram através da Grande Depressão, frequentemente chamados de geração grandiosa, tendiam a valorizar frugalidade, autossuficiência e segurança acima de tudo. Tendo testemunhado como mesmo os aparentemente ricos e seguros poderiam perder tudo da noite para o dia, muitos desenvolveram hábitos de economia rigorosos que mantiveram pela vida toda: reutilizar papel alumínio, guardar pequenos pedaços de sabão, manter porões cheios de suprimentos só para o caso. Estas não eram apenas peculiaridades pessoais, mas estratégias de sobrevivência profundamente internalizadas. A depressão também moldou como famílias funcionavam. As taxas de divórcio caíram durante a depressão, não necessariamente porque os casamentos eram mais felizes, mas porque o divórcio se tornou economicamente inviável. As famílias se tornaram mais interdependentes, com várias gerações frequentemente vivendo juntas por necessidade. As crianças assumiam responsabilidades adultas mais cedo, com muitas deixando a escola para ajudar a sustentar suas famílias. A cultura popular da era da depressão refletia tanto escapismo quanto envolvimento com as duras realidades do tempo. Hollywood produziu comédias extravagantes e musicais que permitiam aos americanos esquecer brevemente seus problemas. Ao mesmo tempo, romancistas como John Steinbeck, filmes como As Vinhas da Ira, e fotógrafos como Dorothea Lange documentavam o sofrimento dos americanos comuns com franqueza sem precedentes. A música da era, desde o blues rural do Delta até as grandes bandas urbanas, capturava a mistura de desespero e resiliência que caracterizava o espírito americano durante a depressão. Canções como Brother, Quem Us Pare Jimmy se tornaram hinos não oficiais de uma nação em dificuldades, enquanto o rádio, um luxo que muitas famílias sacrificavam quase tudo para manter, proporcionava uma janela para um mundo além das dificuldades imediatas. Para grupos minoritários, a depressão frequentemente intensificava dificuldades já existentes. Afro-americanos, que já enfrentavam discriminação sistemática, frequentemente eram os primeiros a serem demitidos e os últimos a serem contratados.
Um ditado amargo da época afirmava que quando a América pega um resfriado, os negros pegam pneumonia. No entanto, o New Deal também ofereceu algumas oportunidades sem precedentes para afro-americanos. A administração Roosevelt incluía um número recorde de conselheiros negros, o chamado Black Cabinet, e algumas agências do New Deal adotaram políticas antidiscriminatórias. O historiador Ira Katznelson argumenta que este período representou o início relutante do governo federal em abordar questões de justiça racial. Para imigrantes, particularmente mexicanos e mexicano-americanos, a depressão trouxe uma represália xenófoba severa. Programas de repatriação, frequentemente equivalentes a deportações em massa, forçaram talvez 500 mil pessoas de herança mexicana a deixar os Estados Unidos, muitas delas cidadãos americanos nascidos no país. A lógica era simples e brutal. Em tempos de escassez extrema de empregos, os americanos deveriam ter prioridade. Os impactos regionais da depressão variaram significativamente. O sul rural, já a região mais pobre do país, sofreu especialmente com a queda nos preços do algodão e outras commodities agrícolas. Cidades industriais do meio-oeste, como Detroit e Chicago, viram desemprego massivo quando fábricas fecharam. Cidades portuárias como Nova York e São Francisco sentiram o colapso do comércio internacional. A costa oeste, especialmente a Califórnia, experimentou uma dinâmica única. Embora sofrendo economicamente como o resto do país, a Califórnia também viu um influxo de migrantes desesperados fugindo do Dust Bowl, até 400 mil pessoas. Estes Okies, um termo frequentemente usado pejorativamente para migrantes do Oklahoma e estados vizinhos, enfrentavam discriminação intensa e condições de vida terríveis, trabalhando como mão de obra migrante nos campos agrícolas da Califórnia por salários ínfimos. O impacto global da depressão, como mencionado anteriormente, foi igualmente devastador, mas com variações significativas. O comércio internacional caiu aproximadamente 66% entre 1929 e 1934. Nações dependentes de exportações sofreram tremendamente. O protecionismo em cascata exacerbou a situação, com a Lei Soa-Tavley dos Estados Unidos desencadeando tarifas retaliatórias globalmente, efetivamente paralisando o comércio mundial. Os países latino-americanos, muitos dos quais dependiam da exportação de uma única commodity, sofreram quedas desastrosas nos preços e demanda. Isto levou à instabilidade política e mudanças de regime em vários países. Na Argentina, por exemplo, um golpe militar em 1930 terminou 70 anos de governo civil. A Índia, então sob domínio colonial britânico, viu o valor de suas exportações cair pela metade. A produção industrial contraiu, e agricultores indianos enfrentaram ruína quando os preços das commodities despencaram enquanto seus impostos permaneceram altos. O continente africano, também amplamente controlado por potências coloniais europeias, sofreu quando matérias-primas perderam valor. Colônias como Congo belga, Gana britânica, atual Gana, e Angola portuguesa viram ainda mais exploração de seus recursos e população à medida que as potências coloniais tentavam extrair mais para compensar preços mais baixos. A União Soviética apresentou um caso interessante. Sob o comando de Joseph Stalin, estava no meio de um programa massivo de industrialização forçada e coletivização agrícola. Porque sua economia era amplamente isolada do sistema capitalista global e não dependia de comércio internacional, a URSS foi, de certo modo, menos afetada pela depressão. Stalin até usou a crise para argumentar pela superioridade do sistema comunista soviético sobre o capitalismo ocidental falido. O impacto psicológico da Grande Depressão é difícil de quantificar, mas impossível de exagerar. Para uma geração que havia crescido com expectativa de que trabalho árduo garantiria segurança e prosperidade, a depressão representou não apenas dificuldades materiais, mas uma crise existencial. Homens que não podiam mais sustentar suas famílias relatavam sentimentos profundos de vergonha e fracasso pessoal, mesmo quando as circunstâncias estavam claramente além de seu controle. As taxas de suicídio, como mencionado anteriormente, aumentaram dramaticamente, de 14 por 100 mil em 1929 para mais de 17 por 100 mil em 1932. Hospitais psiquiátricos relataram aumentos nas admissões, embora os constrangimentos financeiros também significassem que muitas pessoas com problemas de saúde mental não recebiam tratamento algum. Ao mesmo tempo, muitas comunidades demonstraram incrível resiliência e solidariedade diante da adversidade. Organizações de caridade, igrejas e sinagogas intensificaram seus esforços para auxiliar os necessitados. Vizinhos ajudavam vizinhos, compartilhando alimentos, roupas e abrigo quando possível.
Em alguns casos, comunidades inteiras se uniam para evitar despejos ou foreclosures, às vezes usando táticas de resistência direta. O historiador Robert M. Cialdini argumenta que a depressão promoveu o que ele chama de ética cooperativa, que contrastava fortemente com o individualismo robusto dos anos 1920. Quando o fracasso era claramente sistêmico, não individual, as pessoas naturalmente recorriam a soluções coletivas. No entanto, a depressão também alimentou movimentos extremistas de várias vertentes. Nos Estados Unidos, demagogos como o padre Charles Coughlin usavam programas de rádio para promover antissemitismo e outras visões extremistas. Huey Long, governador e depois senador da Louisiana, propôs um programa radical de compartilhar nossa riqueza que alguns temiam ter implicações autoritárias. O Partido Comunista dos Estados Unidos ganhou membros, assim como várias organizações fascistas. O que é notável, em retrospecto, é como a democracia americana mostrou-se resiliente apesar dessas pressões extremas. Diferentemente de muitos países europeus, os Estados Unidos mantiveram suas instituições democráticas básicas, embora com mudanças significativas em seu entendimento do papel governamental. As lições políticas e econômicas da Grande Depressão foram, e continuam sendo, intensamente debatidas. Economistas e historiadores discordam sobre suas causas precisas, a eficácia das respostas de Roosevelt e quais lições deveriam informar a política atual. Economistas keynesianos argumentam que a depressão demonstrou falhas fundamentais no capitalismo de livre mercado desregulado e a necessidade de intervenção governamental para estabilizar economias. Monetaristas, seguindo os trabalhos de Milton Friedman e Anna Schwartz, enfatizam erros da política monetária, particularmente a contração da oferta monetária pelo Federal Reserve no início da Depressão. Economistas da escola austríaca culpam a manipulação governamental das taxas de juros por criar a bolha dos anos 1920 em primeiro lugar. A verdade provavelmente envolve elementos de todas essas interpretações. O que parece claro é que múltiplos fatores convergiram para criar uma tempestade perfeita econômica. Desigualdade extrema limitando o consumo de massa, um sistema bancário frágil, uma bolha especulativa no mercado de ações, políticas monetárias inadequadas e um sistema internacional instável. Do ponto de vista das políticas atuais, a Grande Depressão continua a ser invocada em debates sobre regulação financeira, política fiscal durante recessões, redes de segurança social e intervenção do Banco Central. Durante a crise financeira global de 2008 a 2009, frequentemente chamada de Grande Recessão, muitas das lições da depressão foram explicitamente aplicadas. Os bancos centrais expandiram agressivamente a oferta monetária em vez de contraí-la, governos implementaram pacotes de estímulo fiscal, e reguladores intervieram para estabilizar instituições financeiras grandes demais para falir. O sucesso relativo dessas medidas em prevenir outra depressão completa sugere que algumas das lições foram bem aprendidas. No entanto, as consequências de longo prazo dessas intervenções, incluindo níveis de dívida pública sem precedentes e possíveis riscos morais no setor financeiro, permanecem alvo de debate intenso. O legado social e cultural da Grande Depressão também continua a ressoar. O sistema mais amplo de segurança social estabelecido durante esse período, incluindo Seguridade Social, Seguro-Desemprego, Seguro de Depósito Bancário e vários programas de assistência, permanece um pilar da sociedade americana, embora frequentemente contestado politicamente. A geração que viveu a depressão quando jovem, a geração grandiosa, foi profundamente moldada pela experiência. Depois de sobreviver à depressão e lutar na Segunda Guerra Mundial, eles presidiram o extraordinário boom econômico do pós-guerra nos Estados Unidos. Sua combinação de frugalidade pessoal, formada pela depressão, com disposição para investimento público em grande escala, educação, infraestrutura, ciência, criou um período de prosperidade compartilhada sem paralelos na história americana. Os valores e atitudes formados durante a depressão foram passados para gerações seguintes, embora frequentemente diluídos ou transformados. A sombra da depressão influenciou padrões de consumo, atitudes em relação à dívida, expectativas sobre o papel do governo e avaliações de risco muito depois que as circunstâncias econômicas haviam mudado dramaticamente. Além disso, a depressão inspirou uma rica tradição cultural de reflexão sobre dificuldades e injustiça econômica, de As Vinhas da Ira e Deixa-la Levar o Vento a obras posteriores como peças de Arthur Miller e filmes como É uma Vida Maravilhosa, que, apesar de seu final feliz, confronta profundamente o desespero suicida causado por colapso financeiro. Estas narrativas culturais frecuentemente enfatizan valores de Estas narrativas culturais frequentemente enfatizam valores de comunidade, perseverança, dignidade diante da adversidade e crítica ao materialismo desregrado, temas que emergiram diretamente da experiência da depressão.
Elas continuam a influenciar como entendemos os custos humanos de fracassos econômicos e a responsabilidade social em tempos de crise. Artisticamente, a depressão inspirou uma era de realismo social que documentou as lutas do americano comum. Fotógrafos como Dorothea Lange, Walker Evans e Gordon Parks criaram imagens indeléveis de dignidade humana em meio à devastação econômica. O governo federal, através do Federal Art Project da WPA, empregou milhares de artistas para criar murais, esculturas e pinturas em edifícios públicos por todo o país. Muitos ainda adornam escolas, correios e tribunais americanos hoje. Na música, os blues e o folk capturaram a experiência dos mais duramente atingidos. Musicos como Woody Guthrie, I Ain't Got No Home e This Land Is Your Land. Lead Belly, e outros criaram cancos que falaram diretamente sobre as realidades de pobreza, trabalho migratório e injustica. O jazz evoluiu e se tornou big band swing, oferecendo uma fuga rítmica para uma nação traumatizada. A depressão transformou significativamente o próprio tecido da sociedade americana. A ordem social tradicional, na qual caridade privada e autonomia local eram os mecanismos primários para abordar problemas sociais, foi substituída por um sistema que reconhecia uma responsabilidade federal maior pelo bem-estar básico dos cidadãos. O conceito de um contrato social mais amplo entre governo e cidadãos ganhou força, estabelecendo as bases para desenvolvimentos futuros como Medicare, Medicaid e a guerra à pobreza das décadas de 1960. Os padrões de urbanização e migração dos Estados Unidos também foram alterados pela depressão. O êxodo em massa das grandes planícies durante o Dust Bowl acelerou a urbanização e o crescimento da Califórnia. Migrações de negros do sul rural para cidades industriais do norte, que haviam começado durante a Primeira Guerra Mundial, desaceleraram durante os piores anos da depressão, quando poucos empregos estavam disponíveis em qualquer lugar, mas então aceleraram novamente com a recuperação econômica e as oportunidades de trabalho da Segunda Guerra Mundial. Sindicatos trabalhistas, que haviam sido severamente enfraquecidos durante os anos 1920, ganharam poder e influência significativos durante a depressão. O National Labor Relations Act de 1935, Lei Wagner, garantiu aos trabalhadores do setor privado o direito de organizar e negociar coletivamente. A taxa de sindicalização disparou, de cerca de 11% da força de trabalho não agrícola em 1933 para 27% em 1940. O Congress of Industrial Organizations, CIO, formado em 1935, organizou com sucesso trabalhadores em indústrias de produção em massa como automóveis e aço que anteriormente haviam resistido à sindicalização. Um dos aspectos mais interessantes e menos discutidos do legado da depressão foi como ela moldou a paisagem física dos Estados Unidos. Muitos dos projetos de obras públicas do New Deal, escolas, pontes, estradas, parques, edifícios cívicos, ainda existem e ainda estão em uso. A Hoover Dam, completada em 1936, continua sendo um componente vital da infraestrutura energética e de água do sudoeste americano. O sistema de parques estaduais da Califórnia foi significativamente expandido através de projetos do Civilian Conservation Corps. Os extensos sistemas de controle de inundações construídos pela Tennessee Valley Authority ainda protegem comunidades por todo o Vale do Tennessee. Estes projetos não foram apenas sobre criação de empregos, embora esse fosse um objetivo primário, mas também sobre construir infraestrutura duradoura que beneficiasse a sociedade por gerações. A filosofia era que, já que o governo precisava gastar dinheiro de qualquer forma para estimular a economia, deveria fazê-lo em projetos de valor duradouro. Para muitos economistas e historiadores, a Grande Depressão marcou o fim do laissez-faire como filosofia econômica dominante nos Estados Unidos e grande parte do mundo ocidental. Mesmo conservadores como Herbert Hoover, que inicialmente resistiu à intervenção federal, acabou aceitando a necessidade de alguma ação governamental diante da catástrofe econômica. Após a Depressão e a Segunda Guerra Mundial, virtualmente todos os países industrializados adotaram alguma forma de economia mista com significativo envolvimento estatal. O tamanho e escopo do governo federal americano expandiu-se dramaticamente em consequência direta da Depressão. Em 1929, o governo federal representava apenas cerca de 3% do PIB. Na década de 1970, esta porcentagem havia crescido para aproximadamente 20%. O número de funcionários federais aumentou de cerca de 600 mil em 1929 para 2,5 milhões em 1950. O poder do presidente também foi significativamente aumentado. Roosevelt estabeleceu um precedente para a presidência imperial muito mais ativa e intervencionista do que seus predecessores.
A Suprema Corte inicialmente resistiu a esta expansão, derrubando diversos programas do New Deal em 1935-36. Roosevelt respondeu com um controverso plano para embalar a Corte adicionando novos juízes, um plano que fracassou politicamente mas eventualmente levou a Corte a adotar uma visão mais ampla de poderes federais. As mudanças constitucionais resultantes foram de longo alcance. Antes da Depressão, a Suprema Corte havia frequentemente limitado a capacidade do Congresso de regular a economia através de uma interpretação restritiva da cláusula de comércio e outras provisões constitucionais. Após 1937, a Corte adotou uma visão muito mais deferente à regulação econômica federal, uma mudança que permaneceu em grande parte até hoje. A Depressão também transformou equilíbrios de poder político mais amplos. O Partido Democrata, anteriormente uma coalizão instável de interesses conflitantes, emergiu como partido da coalizão do New Deal, uma aliança de trabalhadores industriais, sindicatos, minorias étnicas e raciais, intelectuais liberais e o Sul tradicionalmente democrata. Esta coalizão dominou a política americana por décadas, até que começou a desmoronar nos anos 1960. Os debates políticos gerados pela Depressão e o New Deal ainda moldam muito do discurso político americano. Questões sobre o tamanho e escopo apropriados do governo, o papel da liberdade individual versus responsabilidade coletiva, e a natureza de segurança econômica e oportunidade ainda dividem a política americana, frequentemente ao longo de linhas traçadas durante este período crítico. Na esfera internacional, a Depressão e seus resultados motivaram novas abordagens para a cooperação econômica global após a Segunda Guerra Mundial. As instituições de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial foram projetadas em parte para evitar outra depressão global, facilitando comércio estável e finanças internacionais. O sistema de reserva federal americano emergiu da Depressão com uma compreensão muito mais sofisticada de seu papel como emprestador de última instância e regulador da oferta monetária. As lições da Depressão foram explicitamente invocadas durante várias crises subsequentes. Durante a desaceleração econômica de 1937 a 38, uma recessão dentro da Depressão, Roosevelt rapidamente reverteu os cortes de gastos prematuros e medidas de aperto monetário que haviam exacerbado o problema. Durante a profunda recessão de 1981 a 82, o presidente do Fed, Paul Volcker, equilibrava a necessidade de controlar a inflação com as lições sobre contração monetária da Depressão. E como mencionado anteriormente, as respostas políticas à crise financeira de 2008 foram fortemente influenciadas pela compreensão dos erros da era da Depressão. No entanto, a principal lição da Depressão pode ser sobre resiliência humana. Apesar de enfrentar dificuldades que são difíceis para nós imaginarmos hoje, desemprego massivo sem rede de segurança significativa, colapso dos sistemas bancário e financeiro, instabilidade política e uma catástrofe ambiental simultânea, os americanos não apenas sobreviveram, mas eventualmente emergiram para construir uma sociedade e economia mais fortes e equitativas. Histórias dos que viveram a Depressão estão repletas de invenção e adaptação. Famílias desenvolveram receitas criativas para esticar ingredientes escassos, o bolo da Depressão sem manteiga, leite ou ovos. Comunidades organizaram sistemas de trocas quando o dinheiro era escasso. Os americanos renovaram, reutilizaram e repararam, transformando necessidade em virtude anos antes que preocupações ambientais tornassem tais práticas populares novamente. A Depressão demonstrou tanto a fragilidade quanto a resiliência dos sistemas econômicos e sociais, como eles podem colapsar com velocidade surpreendente, mas também como podem ser reconstruídos e reformados quando a vontade política e solidariedade social. Relatos pessoais da era frequentemente enfatizam como as pessoas mantinham sua dignidade e humanidade mesmo nas circunstâncias mais degradantes. Acampamentos de sem-teto desenvolviam sistemas de governo próprio. Famílias se recusavam a aceitar caridade exceto como último recurso, preferindo encontrar qualquer trabalho, não importa quão humilde. Comunidades realizavam eventos sociais e culturais simples mas significativos, negando-se a permitir que a depressão econômica se transformasse em depressão espiritual completa. Ainda assim, devemos ter cuidado para não romantizar o sofrimento. A depressão causou miséria real e duradoura. Crianças sofreram danos permanentes do desenvolvimento devido à desnutrição. Carreiras, sonhos e potencial foram perdidos, nunca a serem recuperados. Famílias e relacionamentos foram quebrados sob a tensão da pobreza. Idosos morreram prematuramente por falta de cuidados médicos básicos e nutrição adequada. A maioria dos que viveram através da depressão levou adiante profundas cicatrizes psicológicas.
Mesmo aqueles que posteriormente atingiram prosperidade material considerável frequentemente mantinham modos de pensar e hábitos formados pelo trauma da depressão, insegurança financeira profundamente arraigada, suspeita do mercado de ações, relutância em descartar até mesmo itens aparentemente inúteis, e ansiedade persistente sobre tempos difíceis que poderiam retornar. Durante a Grande Recessão de 2008 a 2009, jornalistas frequentemente entrevistavam sobreviventes idosos da depressão, que ofereciam perspectivas que pareciam vir de um mundo diferente. Suas prescrições eram frequentemente básicas: evite dívidas, viva dentro de suas possibilidades, guarde para tempos difíceis, conte com família e comunidade, concentre-se em necessidades antes de desejos, encontre prazer em simplicidade, e sempre lembre que circunstâncias materiais podem mudar quase da noite para o dia. Para a maioria dos americanos hoje, a Grande Depressão é algo que conhecem apenas através de livros de história, fotos em preto e branco, documentários, e talvez histórias de avós ou bisavós. É difícil para aqueles que cresceram em uma era de redes de segurança social, seguro de depósito, regulação financeira e prosperidade relativa imaginar completamente o terror e o desespero que tanto sentiram quando todo o sistema econômico aparentemente entrou em colapso. E ainda, a depressão retém um poder emocional único, frequentemente exemplificando o pior cenário quando falamos sobre recessões, crises financeiras e adversidade econômica. A frase maior desde a Grande Depressão aparece regularmente em reportagens sobre qualquer desaceleração econômica significativa, refletindo seu status como padrão definitivo de colapso econômico na memória americana. Isto é apropriado. A escala, escopo e severidade da Grande Depressão permanece sem paralelos na história econômica moderna. Seu impacto se estendeu muito além de números econômicos, transformando profundamente como pensamos sobre capitalismo, governo, comunidade e responsabilidade social. A transformação mais significativa pode ter sido no contrato social americano. Antes da depressão, a filosofia dominante era que indivíduos e comunidades deveriam cuidar de seus próprios problemas com intervenção federal mínima. A extrema diversidade da depressão revelou a inadequação desta abordagem frente a um colapso sistêmico. O novo contrato social emergente reconhecia responsabilidade governamental maior, não por todos os problemas da vida, mas por estabilizar a economia, fornecer um mínimo de segurança para os vulneráveis e criar um campo de jogo mais nivelado para a participação econômica. O presidente Roosevelt articulou uma versão desta visão em seu discurso de posse de 1937, declarando: "A teste de nosso progresso não é se adicionamos mais à abundância daqueles que têm muito, é se proporcionamos o suficiente para aqueles que têm muito pouco." A Grande Depressão continua a oferecer lições importantes para nós hoje. Ela demonstra como sistemas econômicos, longe de serem máquinas autocorretivas perfeitas, podem sofrer falhas catastróficas que se autorreforçam sem intervenção adequada. Ela mostra como vulnerabilidades estruturais, como desigualdade extrema, sistemas financeiros frágeis e políticas monetárias rígidas, podem interagir de maneiras desastrosas. E ela revela como crises econômicas podem rapidamente se tornar crises políticas e sociais, ameaçando os próprios fundamentos de sociedades democráticas. Mais positivamente, a depressão também oferece lições sobre resiliência, adaptação e reforma. Os americanos eventualmente encontraram um caminho para fora da depressão, não retornando ao status quo anterior, mas construindo novas instituições, adotando novos paradigmas de política econômica e redefinindo o próprio contrato social. A depressão incentivou não apenas pensamento fora da caixa, mas o reconhecimento de que a própria caixa, o quadro conceitual para entender economia e sociedade, precisava ser repensada. Conforme enfrentamos nossos próprios desafios econômicos hoje, globalização, automação, desigualdade crescente, mudanças climáticas, as lições de inovação, adaptação e reforma do período da depressão continuam relevantes. A maior lição pode ser que transformações econômicas fundamentais, embora dolorosas, também criam oportunidades para repensar pressupostos arraigados e construir sistemas mais sustentáveis e equitativos. À medida que você adormece, imagine uma longa fila de homens com chapéus gastos pacientemente esperando por uma refeição em uma cozinha de sopa, uma mãe empoeirada em um acampamento de colheita da Califórnia, olhando preocupada para seus filhos famintos, um banqueiro fechando as portas de sua instituição em falência, sabendo que as economias de seus depositantes desapareceram. Um ex-executivo vendendo maçãs na esquina, seu rosto refletindo vergonha e determinação. Estas são as imagens icônicas da Grande Depressão, um tempo de desespero extraordinário, mas também de extraordinária resiliência. Neste período sem precedentes de dificuldades, os americanos foram forçados a repensar seus valores, redefinir suas expectativas e reconsiderar a relação entre indivíduos, comunidades e seu governo.
O legado da depressão, das instituições que criou as lições que ensinou, continua a moldar nosso mundo hoje, um lembrete de que mesmo o colapso econômico mais devastador pode, com tempo e sabedoria, levar a sistemas mais fortes e sustentáveis. Boa noite, e até nossa próxima viagem pela história.